Olá para você que está assistindo. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar uma teoria que eu desenvolvi. Uma teoria que consiste em provar qual é a forma do espaço, no caso, o espaço sideral. Eu pretendo fazer isso através de premissas, provando premissas que vão implicar em uma certa conclusão. Então, vamos começar. É só acompanhar meu cursor aqui, beleza? Bom, primeira premissa que eu quero explicar é essa daqui. O círculo é a forma menos extensa de uma área. O mesmo se aplica à circunferência na terceira dimensão. Então, o que eu quero dizer? Vamos supor que você tem uma certa área, uma área de 16 metros ao quadrado, certo? Se você pegar essa área de 16 metros ao quadrado e aplicar, por exemplo, em um quadrado, ou você aplicar em um retângulo, enfim, qualquer forma, ela vai ser mais extensa do que, por exemplo, um círculo perfeito, né, que tem essa mesma área. E como que eu pretendo demonstrar isso? Bom, da seguinte forma. Aqui eu tenho o quadrado azul, certo? E conforme demonstrado pelas réguas, ele tem lado 4, né? Então, portanto, é um quadrado, todos os lados são iguais. Se ele tem lado 4, então a área do quadrado é 16, perfeito? Então a área desse quadrado azul é 16. Então, se eu quero realmente ver se a forma do círculo é menos extensa, eu tenho que comparar esse quadrado com um círculo de área 16 também, certo? E também eu devo pegar a parte mais extensa desse quadrado, que começa nada mais do que essa quinazinha aqui, esse vértice no caso, até esse outro vértice. Perceba que essa é a parte mais extensa do quadrado, que é justamente a hipotenusa, perfeito? Então eu quero comparar, eu quero ver qual que é maior. A área mais extensa do quadrado, que seria a hipotenusa, com a área mais extensa do círculo, que é o diâmetro, porque qualquer ponto que você pegar e traçar aqui no meio é igual pela uniformidade do círculo. Então, o diâmetro é a área mais extensa do círculo, enquanto que a hipotenusa é a área mais extensa do quadrado, perfeito? Então eu quero ver qual que é maior. Primeiro, eu preciso descobrir então o valor dessa hipotenusa. E se eu tenho aqui os lados, fica fácil. Esse lado aqui é só pegar o teorema de Pitágoras. O... Bom, é só pegar o teorema de Pitágoras. Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Eu tenho aqui os catetos, que nada mais é do que os lados. Esse lado inferior e esse lado aqui da direita. E tem as mesmas medidas, que são 4. Então, eu basicamente substituo o valor aqui. 4 ao quadrado é 16, mais 4 ao quadrado também é 16, igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se você tirar a raiz dessa soma, que deu 32, você vai ter o h, que é a hipotenusa, que dá aproximadamente 5,6, certo? Ou seja, a parte mais extensa do quadrado é 5,6. Agora eu pretendo fazer o mesmo com o círculo, nessa parte aqui, onde eu preciso calcular o seu diâmetro. Então, eu tenho a área do círculo, que é 16, perfeito, πr ao quadrado. Eu preciso descobrir o raio, que nada mais é do que da extremidade até o centro, e multiplicar por 2 eu tenho o diâmetro, perfeito? Então, eu basicamente substituo os valores. A área 16 igual a aproximadamente 3,14, que é o π, vezes o raio ao quadrado. Está multiplicando, como é uma igualdade, eu divido por 3,14 aqui, eles se anulam, e divido no outro lado também. 16 dividido por 3,14 dá mais ou menos ali 5,09. Então, tirando a raiz desse 5,09, eu tenho exatamente o raio aqui, aproximadamente o raio. Então, raiz de 5,09 dá 2,25, perfeito? Então, o raio é igual a 2,25. Se eu multiplicar por 2, eu tenho um diâmetro que é igual a 4,5, certo? E eu vou demonstrar aqui na calculadora, que eu não estou inventando esses números. Então, 16 dividido por 3,14 dá isso daqui. Tirando a raiz disso, dá 2,25 vezes 2. Tenho 4,5 ali aproximadamente. O que eu cheguei com essa conclusão? Simples.
5,6 é maior que 5,6 é maior que 4,5. Ou seja, realmente, o círculo ele é menos extenso aqui, perfeito? No caso, você pode argumentar, eu poderia deixar uma forma bem fina aqui e esticar bastante ele e até ter área 16. Mas aí você só mostra meu ponto, que no caso, quanto mais fino a forma, mais você vai ter que esticar. E no caso, o círculo continua sendo a forma menos extensa, justamente porque ele é uniforme, né? Todos os seus pontos aqui têm a mesma distância do centro. Então, por conta dessa sua uniformidade, ele é o menos extenso. Então, premissa 1 provada. Perfeito? E o mesmo se aplica na terceira dimensão, porque aqui nós estamos tratando de um espaço bidimensional, correto? Mas no espaço tridimensional se aplica as mesmas regras, né? Só vai ter umas contas a mais porque é um novo ângulo ali adicionado. Bom, agora a premissa 2. Esse aqui é um tópico, é uma premissa que eu já abordei em um outro vídeo aqui no canal, que é basicamente onde eu provo que o espaço, que não existe nada, que os números não podem ser infinitos. É basicamente isso. Apenas potencialmente infinito. E o mesmo se aplica ao espaço, e no caso o mesmo se aplica a qualquer coisa que seja contingente, na definição mais tomista da palavra. Então vamos lá. O espaço não pode ser infinito, somente potencialmente infinito. Eu explico melhor isso lá no outro vídeo, mas eu vou dar um pequeno resumo do que é. Esse infinito é espaço infinito em metros quadrados. Então eu tenho um espaço, vamos supor que existe realmente um espaço infinito. Então eu tenho aqui um espaço infinito em metros quadrados, certo? Se o espaço é infinito, dentro de um espaço infinito eu tenho o 2 metros quadrados, certo? Então, tipo, por exemplo, eu tenho 0, 1, 2, 3 até o infinito. Dentro desse infinito está o 2, certo? Então, em espaço infinito contém o 2. Se ele contém um 2, através de uma fração, eu conseguiria captar uma fração desse infinito que me desse esse 2, que me retornasse esse 2. Então tem aqui 1 sobre x de infinito seja igual a 2, onde esse 1 representa o total, que seria o espaço infinito. Então eu substituo espaço infinito sobre x, então eu quero descobrir uma fração do espaço infinito que tenha 2, já que 2 está dentro de espaço infinito. Basicamente isso. Então beleza. Espaço infinito sobre x igual a 2. Aí eu posso passar multiplicando para o outro lado, né? Eu multiplico dos dois lados, aqui se anulam, e aí fica espaço infinito igual a 2x. Passando o 2 que está multiplicando também dividindo, então eu divido aqui por 2, divido aqui por 2, aqui se anula, fica espaço infinito sobre 2 é igual a x, só que aí que tá. Metade de infinito é o próprio infinito, certo? Não, não tem como ser um número finito, a metade do infinito. É ele mesmo. E aqui nós entramos na impossibilidade metafísica. Porque quando você fala que metade de infinito é igual ao próprio infinito, você está dizendo que uma parte é igual ao todo. Então você tem um todo aqui, que é todo esse quadrado preto aqui, perfeito? E ele é composto de partes. Temos aqui as suas partes. E é o mesmo que você falar que uma partezinha dessa, por exemplo, é igual ao todo. Só que essa partezinha aqui é diferente do todo. Então isso daqui está errado. Isso daqui é impossível. Uma parte ser igual ao todo. Uma impossibilidade metafísica. Ou seja, o espaço ele não pode ter quantidade. E no caso, o infinito não pode ter quantidade. E o espaço tem que ter quantidade. Assim como os números têm quantidade, por isso que eles não podem ser infinitos. Basicamente isso. Me perdoem se eu estiver tropeçando nas palavras, é que eu estou com um pouco de sono. Bom, então provado isso, provada a premissa 2, vamos para a premissa 3. Qualquer espaço basal assume uma forma circular de acordo com sua dimensão. O que eu quero dizer com espaço basal?
Opa, voltando aqui que estourou o limite do meu gravador. Enfim, o que eu quero dizer com espaço basal? O que isso significa? Espaço basal nada mais é do que aquele espaço que serve de base para todas as outras formas. Eu posso usar de analogia para você entender esse espaço branco todo aqui que eu estou trabalhando. Perceba que eu estou colocando um monte de formas dentro desse espaço branco, porque esse espaço branco com os pontilhados aqui é o espaço basal, é aquele espaço mais fundamental da realidade que dá suporte para todos os outros espaços que estejam nele. É isso que é o espaço basal, e o espaço sideral, digamos assim, é que o espaço sideral tem um certo sentido, mas o espaço, o espaço-tempo, né, melhor dizendo, o espaço-tempo, ele é o espaço basal do universo, porque é ele que dá suporte para que qualquer matéria exista, entendeu? Enfim, qualquer matéria se manifeste. Então, isso é um espaço basal. E o que eu quero dizer é que esse espaço basal assume necessariamente uma forma circular de acordo com a sua dimensão. Por que ele assume necessariamente uma forma circular? Basicamente pelo que está escrito aqui. A não uniformidade abre margem para uma extensão maior. Logo, somente o círculo pode ser a forma basal do espaço. A gente concluiu antes que o círculo é a forma menos extensa. Se o espaço basal, né, tomando aqui, por exemplo, o círculo como espaço basal, o círculo não, o quadrado como espaço basal. Se ele for o espaço basal, no caso, abre margem para uma extensão maior. Por exemplo, ele é o espaço limite, né? Se ele é o espaço basal, não existe nenhum espaço além dele. Ele é todo o espaço que existe. Então, considere que esse círculo aqui é todo o espaço que existe no universo. Se eu estou aqui viajando entre o espaço, entre esse espaço, e eu chego aqui, ó, na quina, que é a parte mais, que é o vértice mais extenso aqui, perceba que tem um ângulo reto me barrando. Só que por essa distância aqui do centro do quadrado até esse vértice ser maior do que a distância do centro até esse outro ponto aqui, né, essa diagonal é maior do que se eu partisse daqui para cá, significa que as distâncias para o centro não são uniformes. E não sendo uniformes, abriria margem para eu, estando nesse vértice aqui, que é o meu limite, navegar para o lado transbordando esse espaço basal, entendeu? E é basicamente o que eu quero demonstrar com essas coisas aqui, ó. Aqui, que tá ruim para mexer, ó. Ele é exatamente do mesmo tamanho desse aqui, ó, que está cruzando os dois vértices, a hipotenusa desse quadrado aqui. É exatamente o mesmo tamanho. Perceba que se eu rotacionar ele, ele transborda e tem o mesmo tamanho. Ele transborda, ou seja, qualquer forma que não seja uniforme em todos os seus lados, né, em todas as suas distâncias, não pode ser usado como espaço basal, porque senão iria pressupor que ele pudesse transbordar. E se ele pode transbordar, significa que na verdade não é exatamente o espaço basal. E aí perceba que ó, eu transbordo e ele forma perfeitamente um círculo. Olha que lindo. Perfeitamente um círculo. Por quê? Porque o círculo sim é uniforme. Então se eu chego aqui no limite do círculo e for para o lado, ele continua na mesma distância do centro sempre. Tem essa uniformidade no círculo. Portanto, você não o consegue transbordar quanto espaço basal. Então, é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para entender. Então, chegamos aqui na conclusão de todas essas premissas, dessas três premissas. O espaço sideral, se o espaço sideral é o espaço basal, no caso não exatamente o espaço sideral, mas o espaço-tempo. Se o espaço-tempo ele é basal, necessariamente ele é finito, porque na outra premissa lá eu provei que nenhum espaço pode ser infinito. Então, necessariamente ele é finito e necessariamente assume uma forma circular, já que o espaço basal precisa assumir essa forma circular. Como o espaço é tridimensional, ele assume uma forma esférica, porque essa uniformidade vai acompanhar as dimensões do qual você está tratando. Uma dimensão bidimensional é o círculo, uma tridimensional é a esfera. Então, é basicamente isso que eu quis demonstrar. E
qualquer ponto que vocês verem que possa quebrar essa minha linha de raciocínio, ou algo que eu tenha dito que não foi suficientemente claro ou suficientemente explicativo, né? Não provou realmente, apontem para que eu possa melhorar ou descartar essa ideia. É basicamente isso. Obrigado por assistir.